Hoje eu vou te levar para conhecer mais um castelo da família real aqui do Piemonte, a família de Savoia. Mas hoje é um lugar especial. Não se trata de um castelo, se trata de um complexo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu moro aqui no Piemonte há 5 anos e eu nunca tinha vindo aqui. É do ladinho de Torino e hoje eu vou mostrar para vocês. Quando você vier para Torino, você precisa conhecer Venaria Reale. O que é Venaria Reale? É um comune, um município, uma pequena cidade bem do ladinho de Torino, assim, é praticamente a mesma coisa. Em menos de meia hora de ônibus, você já chega em Venaria Reale. E por que Venaria Reale é tão importante? Era a cidade onde a família de Savoia vinha para cá para os seus momentos de caça, né? Caça era a atividade principal da família de Savoia e eles tinham esse palácio, que era onde eles ficavam, né? Um tempo ali do ano, que na verdade não é um simples palácio, é um complexo, é uma estrutura enorme, gigante, sério. Um dia aqui é pouco, você se perde. Aqui foi onde eu comecei e aqui é onde eu vou terminar, mas o certo seria o contrário, começar aqui e depois terminar aqui. Então, Venaria Reale é um comune, um município, e dentro desse município, que não é tão grande, tem 40 mil pessoas, 40 mil habitantes, tem um centro histórico, tem tudo, e dentro desse município tem essa estrutura, esse complexo que se chama Reggia di Venaria e o Parco della Mandria, que é o parque onde eles faziam as caças, né, onde eles desenvolviam a atividade de caça. E dentro desse parque tem um outro castelo, que era um castelo privado do rei Vittorio Emanuele. Hoje, infelizmente, eu não vou conseguir conhecer o Parque della Mandria porque, gente, é realmente muito grande. Então, eu resolvi dividir em 2 partes. É lindo, aqui dentro é realmente lindo. Eu tô com o áudio guia para ouvir toda a história. É sensacional, é sensacional. Hoje eu aproveitei o Reggia di Venaria, que é um palácio gigante, e eu vou explicar para vocês como que funciona aqui dentro. Então, você compra 3 ingressos para vir para cá, são 3 coisas diferentes. Eu não paguei nada porque eu tenho um abonamento museu, que é um cartãozinho que te dá direito a vários museus aqui no Piemonte. Então, eu não paguei nada. Se eu tivesse que pagar, eu pagaria 20 euros. O que inclui nesses 20 euros? O ingresso na Reggia di Venaria, que é esse palácio que eu vou mostrar para vocês, a entrada ao jardim e ao Parque della Mandria. Então, inclui nesses 20 euros, estão inclusos esses 3 lugares. Então, a minha entrada foi o seguinte: a gente entra no Reggia di Venaria e eles começam contando toda a história da dinastia de Savoia, que era a família real mais importante, a família real que foi responsável pela unificação da Itália, inclusive. E aí começa contando toda a história da dinastia de Savoia, que começa no ano 1000. Então ele vai do ano 1000 até o ano de 1800 e alguma coisa. É a família real, a dinastia mais longa, né, aqui da Itália. Não sei se de toda a Europa, mas de toda a Itália com certeza. Começa contando toda essa história, né, de todos os seus descendentes, até chegar na história da família real, da família de Savoia responsável pela construção da Venaria Reale. Depois continua contando por que foi importante esse lugar, então conta toda a história do porquê que eles vinham para cá, que esse lugar aqui faz parte de um dos 16 palácios da família de Savoia. Então eles tinham muitos palácios diferentes dependendo do que eles queriam, né? Então tinha o palácio das colinas, o palácio de caça, o palácio de uma atividade, enfim,
um palácio para cada coisa. Podemos dizer que eles tinham uma vida social, né, bem ativa. E essa daqui era a casa principal para as atividades de caça. É enorme, enorme. Só de funcionários, para fazer toda essa estrutura funcionar, eles tinham 500 pessoas que moravam e trabalhavam para eles sempre. Então, assim, para você ter ideia do tamanho disso daqui. Como eu expliquei, eu paguei pelo audioguia. Todo o passeio eu fiz com audioguia em italiano. Eles têm audioguia em 3 idiomas: italiano, inglês e francês. Eu super recomendo você pegar o audioguia porque é muita coisa que a gente não sabe. Eu, principalmente, que sou ignorante em história, você sabe, né? Eu estudei em escola pública no Brasil, então eu tive história, mas nem a história do Brasil eu sei contar com detalhes mais ricos. Imagina a história da Europa e a história do mundo, né? Não sei. Então, é muito legal porque o áudio te explica tudo, porque você pode pensar, mas é só a história da Itália. Não, é a história do mundo, porque uma coisa liga a outra. Quando a gente fala de monarquia, depois eles puxam outros assuntos. Por exemplo, toda decoração conta histórias. E aí tem salas dedicadas à deusa Diana. Aí você fala, quem raios é a deusa Diana? É a deusa da mitologia romana, a deusa da caça. Então eles tinham todas essas pinturas maravilhosas, salas dedicadas à deusa Diana, porque isso diz respeito à mitologia romana. Depois entra Napoleão, e aí a gente lembra de Napoleão Bonaparte e tudo, e aí vem a Revolução Francesa. Enfim, uma coisa liga a outra, e quando a gente não entende, eu, por exemplo, não entendo, para mim, fazer toda essa visita aqui com o guia é a melhor coisa. E isso é muito legal, porque, gente, eu tô num mundo em que eu quero aprender. Então, quando eu faço uma visita dessas, eu fico super empolgada, porque eu entro num mundo de aprendizado, um mundo novo pra mim. É tudo novo. Eu não entendo ainda direitinho qual que era a hierarquia da família real, né? Então, aqui tô tentando entender ainda quais eram as hierarquias. Então, é muito interessante para entender um pouco como é que era esse mundo de família real, esse mundo de monarquia, que pra gente é algo muito distante, né? Pra mim é algo muito distante, então é bem bacana, super recomendo. Eu levei 4 horas só pra conhecer a Reggia, que é o complexo. Então, eu te aconselho a vir para cá cedo, vir com calçados confortáveis, trazer uma garrafinha d'água e se programar, porque aqui tem muita coisa para ver. Eu ainda vou ver o jardim, ainda vou comer, agora eu vou dar uma descansadinha e vou comer. Uma coisa que eu não sabia e que eu errei, porque também é a primeira vez que eu venho aqui, então eu deixo para você a dica. Aqui é muito grande e quando você compra o bilhete, eles te sugerem que você comece pela Mandria, que é um outro parque, e era o castelo privado do rei Vittorio Emanuele. E lá é menor, tem um número pequeno, né, de pessoas que podem entrar lá dentro, então eles sugerem que você comece por lá, visite o castelo della Mandria, pegue uma bicicleta por dentro do parque para chegar aqui nessa parte da Reggia de Venaria, que é o complexo principal. Então, isso é o recomendado por eles, né? Momento piquenique. Gente, eu tinha falado, eu amo essa coisa de trazer o seu lanchinho, trazer a sua bebidinha, que eu não sou besta nem nada. Então agora, momento de descanso para eu comer um pouco, dar uma descansada. Nunca ter vergonha de trazer o seu lanchinho, tá? Tem muita gente ali sentada, cada um traz o que quiser de casa. O importante é você curtir o dia. Tranquilo, sem essa pira de eu vou gastar dinheiro. Se você quiser gastar dinheiro, ok. Se não quiser também, traz o seu lanchinho, tá tudo certo. Bom, todas as partes históricas, mas também tem muita fofoca, tá? Tem muita fofoca da família real. Por exemplo, traições. Quando a rainha morreu, ela morreu aqui nesse castelo, depois de dar à luz. Só que eles não podiam falar que ela morreu numa residência não oficial. Então eles tiveram que fazer um monte de coisa, fazer de conta, levar o corpo dela até o palácio em Torino, para depois
fazer de conta que ela tinha morrido ali. Então, assim, várias histórias que pra gente não faz o menor sentido, mas que eu imagino que naquela época era, nossa, um absurdo. Imagina falar que a rainha morreu em um outro palácio que não era o palácio oficial. Umas coisas que pra gente não faz sentido. Aí eles contam com muitos detalhes, por exemplo, como a rainha, eles dormiam em quartos separados. Isso é uma coisa muito bacana de falar. Era parte do protocolo que o rei e a rainha tinham que dormir em quartos separados. Mas o Vitório Emanuele era um rei muito avançadinho, muito safadinho. Então, fora todas as amantes que ele tinha, porque no Parque de la Mandria, ele tinha um castelo privado só para ele conviver com a amante. Ali ninguém podia entrar, era só ele, e pra ver essa amante oficial dele. Mas fora a amante oficial, ele tinha outras amantes, e ele fazia questão também de, quando eu tava aqui, dormir com a mulher dele, com a rainha. Então ele quebrava o protocolo e dormia no mesmo quarto que a rainha. Muito interessante também todo o protocolo que eles tinham de se vestir, né? Então, assim, só para vestir o rei e a rainha tinham umas 5 pessoas ali, né? Um colocava a meia, o outro colocava o sapato, o outro arrumava o cabelo, fazia a maquiagem, colocava a peruca. Imagina, o rei não podia sair na frente das pessoas sem colocar a peruca. Então, gente, umas coisas assim que pra gente não faz o menor sentido, mas imagina que para aquela época era algo muito importante, né? Então isso me faz sempre pensar que a gente não pode julgar o passado com a nossa mente de hoje. Cada um tem a sua mente, o seu tempo, né? Então a gente tem que julgar o passado com a mente do passado e o presente com a mente do presente, né? Porque o tempo muda e a nossa mentalidade muda também. Enfim, isso para mim é muito interessante e eu sempre fico tentando fazer um paralelo com a nossa realidade no Brasil. Eu sei que a gente teve uma história diferente de colonização, mas como seria bacana se a gente pudesse preservar um pouco mais a nossa história, contar, resgatar a nossa história e contar isso para as futuras gerações, porque é lindo. É muito bacana a gente conhecer o nosso passado, né? Valorizar o passado. E é isso que eles tentam fazer aqui. Esse castelo aqui, ele foi não totalmente destruído, mas ele foi em decadência. Então, a história daqui, eles contam desde o começo, né, da construção, até a decadência, até o fim também da família real. Depois que Napoleão tomou conta, ele transformou muitos castelos, muitos palácios em escola militar, em hospitais, em zona militar. Então aqui também foi zona militar por um bom período, assim como o castelo de Moncalieri, que eu contei para vocês num outro vídeo. Eu vou deixar para vocês o link aqui ou aqui, o link do castelo de Moncalieri, que também era um castelo oficial da família de Savoia, que eles usavam como um castelo de colina. Aqui era o castelo de caça. Então, depois que Napoleão veio, ele tirou, então, tipo, acabou que não vai mais ser residência da família real, aqui vai ser usado para fins militares. E aí, depois disso, foi só ladeira abaixo e foi acabando aos poucos. Então, esse castelo, ele foi abandonado por muito tempo, ele entrou em decadência, sofreu com muitos ataques, vandalismos e tudo, até que, depois de muitos anos, e não faz muito tempo, eles começaram uma obra de reestruturação, né, até com dinheiro da União Europeia, com vários fundos, vários projetos de valorização. Em 2008, eles reabriram o castelo, o palácio, essa região aqui, Reggio di Venaria, para a visitação do público. É um dos 16 palácios da família real de Savoia e é parte patrimônio da Unesco. Então, faz parte da história da Itália, é muito bonito, você aprende muita coisa. Eu super recomendo que você venha para cá, tire um dia tranquilo para você passear, para você fazer uma imersão nessa história que é tão legal. Passear pelos jardins que, gente, que lindo. Um dia como hoje, você coloca aqui o seu tapetinho, faz um piquenique e aproveita um dia de sol para conhecer um turismo diferente, né? Não é um turismo de massa, é um lugar lindo e você vai curtir tranquilo, sem
pegar fila, sem ficar se preocupando em ficar tirando foto com 1 milhão de pessoas atrás de você, porque eu entendo que é bacana você conhecer os lugares mais populares da Itália. Quando você vem pra cá a primeira vez, é óbvio que você quer conhecer o Coliseu, a Fontana di Trevi, os lugares mais, né, populares, mais bombados da internet. É normal, mas aí aos poucos você vai vendo que existe muito mais do que isso. E você pode se dar ao luxo, sim, de tá bom, não vou ver aquilo, mas eu vou ver aquilo que não é tão popular, mas que também é tão rico de história e pode me ensinar muito. E sem perrengue, sem fila, sem pagar preços exorbitantes e aproveitar muito, tirar muitas fotos bacanas, aprender e levar na sua bagagem uma experiência que você não vai esquecer. Estou concluindo meu passeio aqui. Eu comecei às 11 da manhã, agora já são quase 7 da noite, então infelizmente eu não consegui conhecer o Parque da Mandria. Mas valeu muito a pena. Foi um dia incrível, conheci muita coisa, caminhei bastante, foi um dia cheio de conhecimento, de cultura. Foi ótimo, recomendo muito. Se você vier para Torino, não deixe de conhecer Venaria Reale. Se você tiver só um dia para vir para cá, eu recomendo que você se programe e venha muito cedo para você conseguir fazer todo o passeio. Não faça como eu achei que 11 horas da manhã ia dar e sobrar, mas não deu. Então, como eu moro aqui, eu posso sempre voltar, eu tenho o cartãozinho que me dá direito a voltar para cá quantas vezes eu quiser, mas se você é turista, de repente está com tempo, né, pouco, tem um dia para conhecer Venaria Reale, se programe, venha cedo, traga água, traga comida, venha bem confortável e aproveite o seu dia. Lembrando de começar sempre no parque, no Castelo della Mandria. E aí você termina aqui, você faz todo o percurso, termina aqui nella Reggia, faz o seu aperitivo, toma um sorvete e depois tá pronto para ir embora. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário se você gosta desse tipo de conteúdo que eu quero mostrar para vocês. Então, agora, uma das minhas ideias é mostrar para vocês os 16 castelos da família de Savoia. Será que eu vou conseguir? Se você quer ver os 16 do complexo da família de Savoia, deixa aqui o seu comentário. Eu já conheci alguns, quero conhecer os demais e quero documentar para vocês, mostrar aqui para vocês que tem muita coisa bacana para conhecer aqui no Piemonte. Bom, espero você no próximo vídeo, se inscreve no canal e até mais. Tchau, tchau!